Vamos lá, pessoal, segunda parte do capítulo 5, tá? Como eu tinha dito, a gente vai fazer algumas questões. Vamos começar com as lembranças e depois a gente vai para as questões, tá certo? Então, a primeira lembrança é exatamente o que você aprendeu lá no nono ano, tá? Quando a gente trabalhou com os ângulos e agora também no primeiro ano com o círculo trigonométrico, tá certo? Quais são os principais ângulos que eu vou precisar trabalhar? Primeiro aqui eu localizo 30 graus, tá? Aí você tem aqui o 30 graus, ele vai ser 150, aqui ele vai ser 210 e você vai ter aqui 330 graus, perfeito? Você vai ter aqui, para chegar nesse valor eu faço 180 menos 30, aqui 180 mais 30 e aqui 360 menos 30. O segundo mais importante, né, não na ordem, mas o segundo que a gente estuda, é o ângulo de 45 graus. 45, ele está no primeiro quadrante, lá no segundo quadrante vai ser 180 menos 45. Então, nesse caso aqui, você vai ter 135. Para você achar esse valor azul aqui, você vai fazer 180 mais 45, que vai ser 225. E se você quiser saber esse valor, você vai fazer 360 menos 45, que dá 315. E por fim, você tem 60 graus. Como é que eu vou achar quem é 60 no segundo quadrante? Eu faço 180 menos 60, que vai ser 120. Como é que eu falo lá no terceiro quadrante? Eu vou fazer 180 mais 60, que dá quanto? 240. E no quarto quadrante, você vai ter 360 menos 60, que você vai ficar com 300. Então, de maneira geral, a gente faz assim, ó. Se no primeiro quadrante um ângulo é x, no segundo quadrante você vai ter 180 menos x. No terceiro quadrante você faz 180 mais x. E no quarto quadrante você faz 360 menos x. Tranquilo? Para que isso? Para que eu possa relacionar seno, cosseno e tangente de todos esses ângulos. Perfeito? Lembrando que aqui é o primeiro quadrante, o segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Tranquilo? Vamos para a questão. Tranquilidade? Aliás, vamos para uma segunda informação para depois a gente pegar a questão. Tranquilo? Vamos lá. E aí eu tenho, ó, lá do começo, o que é a cossecante, é o inverso do seno. Eu tenho a secante, que é o inverso do cosseno. E eu tenho a cotangente, que é o inverso da tangente. Onde foi que eu aprendi isso? Na aula de revisão dos capítulos de 1 a 4. Esse aqui é o capítulo 5, a segunda parte. E aí eu coloquei a primeira questão, são 7, tá? São 7 questões onde a gente vai trabalhar com uma parte lá do comecinho e também aqui do capítulo 5. Considerando os valores de beta, simplifica a expressão seno de beta dividido pela cossecante de beta, mais cosseno de beta dividido pela secante de beta. Então vamos lá, ó. Preste atenção aqui, ó. Eu tenho uma soma. E aí eu tenho seno de beta dividido pela cossecante. Cossecante é o inverso de quem? Do seno. Então é 1 sobre o seno de beta. Cosseno de beta dividido pela secante. O que é a secante de beta? Secante de beta é 1 sobre o cosseno. Então 1 sobre cosseno de beta. Isso aqui vai ficar, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, então vai ficar seno de beta vezes seno de beta, mais repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então você vai ter o seno ao quadrado de beta mais cosseno ao quadrado de beta. Então isso aqui é a forma simplificada dessa expressão, que é seno sobre cossecante, cosseno sobre secante. Lá na frente, a gente vai estudar
que isso aqui é chamada de relação fundamental. E essa relação fundamental, ela tem um valor da fundamental. Ela vai ter um valor constante e nós vamos aprender que isso sempre vai ser 1. Mas é só uma introdução, vá? Isso aqui depois a gente vai estudar com bastante calma. Então nós temos a primeira questão e nós vamos para a segunda questão, tranquilo? Vou apagar para a gente passar para a segunda questão. Alexandrino, essa segunda parte do capítulo 5 é exercício, somente exercício? Sim. E aí eu vou pegar inclusive relações, questões que eu vou ter que fazer uma relação lá com o começo do capítulo de trigonometria, tranquilo? E aí eu tenho a segunda questão, ó. Determine o valor da expressão a seguir. Pessoal, isso aqui assusta, né? Aqui tem 3π sobre 2, 5π sobre 4, π sobre 3, 2π, π sobre 2 e 2π sobre 3. Pessoal, uma dica, isso é uma coisa minha, é uma questão trabalhosa. Eu coloquei essa questão de propósito, tá? Ela vai me dar trabalho. Eu vou primeiro pegar todos os ângulos e vou transformar para graus. Alexandre, por que você faz isso? Porque eu acho melhor, tá? Agora, lembra que não existe método mais fácil. O método mais fácil que a gente diz que tem é o método que você sabe. Então, se você está acostumado a fazer sempre de um jeito, continue fazendo. Se você sabe e não tem complicação, então está tudo tranquilo, tá certo? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, primeira coisa que eu vou pegar são todos os ângulos. 3π sobre 2 radianos, tá? Π sobre 2 é 90, 9 vezes 3, 27. Então, você vai ter 270 graus. O segundo é 5π sobre 4. Aí eu vou ter, ó, 5π sobre 4. Π sobre 4 é 45. 45 vezes 5 dá 225. Depois, você vai ter π sobre 3. Quando eu faço π sobre 3, vai ser 180 por 3, eu vou ter 60. Depois, próximo, 2π. Aqui você já sabe de cor, né? 2π você vai ter 360 graus. Mais um, π sobre 2 já está aqui? Não, π sobre 2 não. Então está aqui, ó, π sobre 2, eu pensei que eu tivesse pego π sobre... Ah, foi porque eu repeti aqui, mas tranquilo, aí. π sobre 2 é 90, e depois você pega 2π sobre 3. 2π sobre 3 você vai ter, π sobre 3 é 180 por 3 dá 60, vezes 2 é 120. Bom, e aí, ó, transformei. Agora eu vou para a segunda parte. A segunda parte é calcular separadamente cada um desses valores. Então, eu tenho, ó, seno de 3π sobre 2. Então, isso aqui vai ficar, ó, seno, 3π sobre 2 é 270. E o seno de 270 vale quanto? Vale menos 1. E aí, segundo, cosseno de 5π sobre 4. Cosseno de 5π sobre 4. Então, vai ser o cosseno, 5π sobre 4 é 225. E 225, opa, lembra do slide anterior, da observação? Primeira coisinha dessa segunda parte, 225 está em qual quadrante? Terceiro. Então, eu tenho que pegar qual é o ângulo, 180 mais ele, que dá 225. Então, vai ser quanto? 45, tá? E aí, o que é que eu faço? Isso aqui vai ficar, terceiro quadrante, o cosseno é o quê? Negativo. Então, vai ser o menos cosseno de 45. 45 eu sei, que é a raiz de 2 sobre 2. O próximo, tangente de π sobre 3. Então, vai ser, ó, tangente de π sobre 3 vai ser a mesma coisa da tangente de π sobre 3 é 60. Quem é a tangente 60? Dá o valor numérico de raiz de 3. Foi esse. Agora vamos para cá. Secante. Vixe, Alexandrino, eu não sei calcular secante. Ai, não sabe não? Mas deixa eu te dizer uma coisa. O que é a secante? É o inverso do cosseno. Então, vou fazer o seguinte. Eu vou calcular, então, o cosseno de 2π. O que é 2π? 360. Então, vai ser o cosseno de 360.
E quem vai ser o cosseno de 360? É a mesma coisa do cosseno de 0, que é 1. Ora, se o cosseno de 2π é 1, quem vai ser a secante de 2π? Vai ser o inverso de 1, que nesse caso é exatamente também 1. Tranquilo? Bom, vamos para frente. Cossecante de π sobre 2 vai ser a mesma coisa da cossecante de 90. Vamos pensar, não sei, beleza. Você não deve se preocupar com secante, com cotangente e cossecante. Por quê? Porque você vai calcular quem é a original e depois inverte. Quem é a original da cossecante? Não é seno? Então, eu vou calcular o seno de 90, que é 1. E também, vamos fazer do jeito que eu estou fazendo, né? Quem é o seno de π sobre 2? É a mesma coisa do seno de 90, que é igual a 1. Se a cossecante é o inverso do seno, quem é o inverso do número 1? Nesse caso também vai ser 1. E por último, a cotangente. Você tem cotangente de 2π sobre 3. Só que 2π sobre 3 é 120. Então vai ser a cotangente de 120. Tranquilo? E aí o que é que eu vou pegar? Não vou pegar a cotangente, eu vou pegar a original. Quem é a original? É a tangente. Então quem vai ser a tangente de 120? Vamos lá. 120 está em qual quadrante? Segundo. Então eu tenho que pensar no ângulo que eu diminuindo de 180 vai dar 120. Então você vai ter o quê? 60. Só que a tangente de 120, como 120 é um ângulo que está no segundo quadrante, então a tangente é negativa. Então isso aqui vai ficar tangente de quanto? 60. Só que é negativo, tá? Que vai ser menos raiz de 3. Ora, agora sim, aqui ó, o inverso de 1 é 1, o inverso do 1 também é 1, mas aqui vai ser diferente, tá? Então preste atenção, cotangente de 120 é o inverso da tangente. Então se a tangente é menos raiz de 3, então vai ser o inverso. 1 sobre raiz de 3 negativo, né? E aí, normalmente, a gente racionaliza, racionalizando, eu vou ficar com menos raiz de 3 sobre 3. Eu te disse para você amarrar os cintos, porque essa questão, ela foi escolhida de propósito. Ela é uma questão chata, ela é uma questão trabalhosa, mas foi aí que eu trabalhei conversão ó, de unidades, transformação, razões inversas, tá? E agora eu vou pegar tudo isso e vou jogar aqui. Com calma, vai dar tudo certo. Então preste atenção. 3. Quem é o seno de 3π sobre 2? Menos 1. Vezes. Quem é o cosseno de 5π sobre 4? Menos raiz de 2 sobre 2. Vezes. Quem é a tangente de π sobre 3? Raiz de 3. Tudo isso dividido. Secante de 2π, 1. Vezes cossecante de 90, 1. Vezes cotangente de 2π sobre 3, menos raiz de 3 sobre 3. Isso aqui vai ficar, ó, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Menos vezes menos dá mais, então vai ficar, ó, raiz de 2 sobre 2, vezes a raiz de 3, que é a primeira, e multiplica pelo inverso da segunda. Negativo continua negativo, viu? O inverso é você trocar, né? Como a gente fala popularmente, troca a posição de numerador e denominador. O que vai fazer positivo e negativo é a tal história lá do oposto, tá certo? E aí, ó, vai embora, ó, proco. E aí ficamos com quem? Ficamos com a resposta menos 3 raiz de 2 sobre 2. Tranquilo? Eu te disse que essa questão era uma questão chata. E você vai ver que na próxima apresentação nós também vamos ter que fazer uma lembrança. Essa aula, ela sempre vai ser uma aula onde a gente vai ter que ficar recorrendo a conteúdos passados. E nossas aulas que nós vamos ficar tendo, não se preocupe. Constantemente nós vamos buscar questões de assuntos anteriores
para que a gente possa ficar repetindo e você ficar lembrando, porque nós estamos trabalhando para você, tranquilo? Beleza? Olha aí, ó, professor anterior que fez a revisão da primeira parte, que você vai encontrar lá no portal, que você vai encontrar lá no canal do YouTube SAS Educação, tá? Você vai pegar esse conteúdo, ângulo inscrito, tudo bonitinho, o professor fez tudo legal. E eu estou colocando aqui para você mais uma vez a gente relembrar, tá certo? Uma soluçãozinha, e eu trouxe a figura para cá para que a gente possa, né, riscar a figura. Então vamos lá. Quando eu olho para esse ângulo ele é um ângulo inscrito. Se ele é um ângulo inscrito, então você vai ter que o arco dele é esse, ó. Aqui vai ser o rascunho, tá? Então o arco dele é esse aqui, ó. Você vai ter quanto? 90. Porque o ângulo inscrito é a metade do arco, tá certo? Se eu chamo esse ângulo aqui de ângulo vermelho, olha onde é que está o ângulo, ó. Então, cadê o arco dele? O arco é esse. Como esse ângulo é inscrito e ele é 65, então isso aqui vale quanto? 30. O que a questão está te pedindo? Está te pedindo M mais N. Ora, se você olhar para a figura, M mais N é esse ângulo preto todinho, ó. Então, cadê o ângulo preto? Está aqui o ângulo preto, ó. Então, você tem esse arco aqui, ó. Mas me diga uma coisa, quanto é que vale o comprimento de uma circunferência quando eu estou falando em arcos? Não é 360 graus? Se você pegar a circunferência, essa circunferência ela foi, digamos assim, dividida em 3 cores. A vermelha, a azul e a preta, perfeito? Então vamos agora para a tela realmente, para a questão oficial, tá certo? Então vamos lá, ângulo de 45 graus, então esse arco vale 90, tranquilo? Esse ângulo vermelho de 65 graus, eu vou ter esse arco de 130. E o ângulo completo, que é o M mais o N, que vai ser o ângulo preto, ele tem esse arco preto, tá? Mas aí quando você faz 130 mais 90, 130 mais 90 dá 220. Como seria não, porque como é 360, então eu tenho aqui, ó, 220 para 360, 140. Então, esse arco preto, que vai do A até o C, ele mede 140. E esse arco preto, que é a soma do M mais o N, é a metade. Então, quem vai ser a resposta? Você vai ter que M mais N vai ser igual a 140 dividido por 2. Então, M mais N é igual a quanto? 70. Beleza, né? Então, a gente tem essa preocupação que você não fique muito tempo sem ver um assunto. Então, toda vida, quando a gente estiver resolvendo questões, vai aparecer uma questão que você vai dizer, fala, meu Deus, da onde foi que veio essa questão? Veio com a necessidade de você ficar lembrando das coisas, tá certo? Nada na matemática é insignificante. A matemática, ela tem uma característica própria, qual é? Que os conteúdos, eles são entrelaçados. Um depende quase que obrigatoriamente do outro, tá? Então, eu não posso dizer o seguinte, eu só vou estudar isso aqui para frente e não vou escutar mais de trás. Não, não faça isso. O que é que você vai fazer? Você vai procurar sempre exercícios que você revise conteúdos anteriores. Tranquilo? Então vamos lá. Quarta questão. Se a tangente de θ vale 1 e θ pertence ao primeiro quadrante. Opa! Se o θ pertence ao primeiro quadrante, lembra, ó,
primeiro quadrante, só para lembrar, tá? O seno, ele é o que? Positivo. O cosseno, ele é quem? Positivo. E aqui eu trago que a tangente também vai ser o que? Positiva. Quem são os ângulos do primeiro quadrante que eu sou, digamos assim, obrigado a saber sobre eles? É o 45 graus, o 60 e o 30. Eu mudei aqui a ordem, mas não tem problema não, tá certo? Então vamos lá. Primeiro, o que ele está dizendo? Que a tangente do ângulo vale 1. Opa, você tem que lembrar que em 45, quanto é que vale a tangente de 45? Vale exatamente 1. Se eu quiser saber a tangente de 60, você sabe que a tangente de 60 é raiz de 3. E quem vai ser a tangente de 30? Raiz de 3 sobre 3. No começo da aula, da segunda parte, essa aula que eu estou agora, lembra que eu coloquei o círculo trigonométrico, coloquei vários ângulos, pronto. É mais ou menos isso. O que tiver de tangente, eu vou ficar relacionando com esses três. O que é que vai acontecer? É porque um vai ser positivo, o outro vai ser negativo, e aí vai embora. Então vamos lá. Ó. Quem é θ? É um ângulo. Que ângulo? O ângulo cuja tangente vale 1. E ele está no primeiro quadrante, então ele é um deles. Então, nesse caso, quanto é que vale o valor do θ? O θ vale quanto? 45 graus. O que foi que ele te perguntou? Ele perguntou quem era o cosseno de θ. Então, o cosseno de θ vai ser, se o θ é 45, então vai ser o cosseno de 45, que é a raiz de 2 sobre 2. Perfeito? E aí você marca o item C. Para compensar aquela segunda questão, se eu não me engano, foi a segunda questão muito trabalhosa, essa aqui não. Essa aqui já tem uma simplicidade, né? Eu só precisava tomar cuidado com a questão do quadrante, porque muita gente se perde com esse detalhe do quadrante, tá certo? Setaco. Lembra rapidinho aqui, ó. 12, 13, 14. O seno, ele é positivo no primeiro e no segundo. Se ele é positivo no primeiro e segundo, então significa dizer que no terceiro e no quarto ele é o quê? Negativo. Se a tangente ela é positiva no primeiro e terceiro, então no segundo e no quarto é negativa. E se o cosseno é positivo no primeiro e no quarto, então no segundo e terceiro ele é o quê? Negativo. Tá certo? Então, se eu conheço onde é que eles são positivos, então eu também sei onde é que eles são negativos. Essa questão, eu falei sobre o que eu vou resolver, eu falei sobre lá na primeira parte do capítulo. Que por que, Alexandrino? Porque ele quer arcos de mesma extremidade. Então eu posso dizer que são arcos côngruos. Com quem, Alexandrino? Com esse ponto aqui, ó. Na verdade, com esse ângulo, que nós vamos chamar de ângulo M', tá certo? Mas aí o que é que acontece? Vamos prestar atenção. Eu vou partir do zero, no sentido positivo. Como esse movimento ele é um movimento infinito, porque ele não determinou quantas voltas eu tenho que dar, então infinitamente eu vou passar por aqui. Como eu não posso escrever os infinitos números que representam isso, eu tenho que encontrar uma equação geral. Então o que é que a gente vai fazer? Presta atenção. Se você observar esse ângulo aqui, ó, esse ângulo azul, ele é um ângulo que tem medida 30 graus. Então, eu vou chamar esse ângulo aqui de 30, tá? Se esse ângulo aqui é 30, esse aqui também vai ser 30. Alexandrino, por que esse ângulo vai ser 30? Ele vai ser 30 graus porque se você pregar lá na geometria plana, são ângulos opostos pelo vértice. Então, esse ângulo aqui vale 30 graus. Mas quem é o M? O M, pessoal, é um ângulo que vai sair do zero e vai percorrer tudo isso, ó, que eu estou riscando de vermelho e vai parar no M'. Esse é o valor do M'.
Como esse ângulo azul, ele é um ângulo central, e aí lá no capítulo inicial, você tem que esse aqui também vale quanto? 30 graus. Já disse isso para você nessa aula. A medida do ângulo central é a mesma medida do arco. Então vamos lá. Olha somente para essa linha vermelha e essa azul. A vermelha mais a azul vale quanto? 360. Se a vermelha mais a azul vale 360 e a azul é 30, então o M ele vai estar parado aonde? Ele vai estar parado no 330. Todos os ângulos que vão estar parados aí no M', eles vão ter essa característica. Eu pego o ângulo 330 e vou somar K vezes quanto? 360. Onde esse N é um número inteiro que representa um número de voltas. Tranquilo? Perfeito? Também uma questãozinha que se viu só para a gente lembrar. Ângulo central, tá certo? E aí opostos pelo vértice, matemática é assim, vira e mexe, aí a gente vai revisar um conteúdo. Nós temos a questão de número 5, nós vamos para a questão de número 6. O seno que tem o arco medida 2.340. Pessoal, uma volta tem 360 graus. Se eu der duas, 720. Se eu der mais uma, você vai ter 1080. E isso vai. Eu já disse que é infinito. Eu quero 2.340. E eu quero o seno. Então, preste atenção. Primeira coisa, eu quero o seno de 2.340. Eu não sou obrigado, digamos assim, a saber decorado qual é o valor do seno de 2.340. Não sou obrigado. Mas eu sou obrigado a saber que tenho condições de descobrir. O que é que eu faço? Eu vou pegar 2.340 e vou dividir por quanto? Por 360. Porque é uma coisa periódica. Do mesmo jeito que é periódico, se eu pegar, por exemplo, dias da semana. Hoje, por exemplo, vou dizer que hoje é domingo, qualquer dia. Se hoje for domingo, eu digo assim, pessoal, daqui a 1.710 dias, vai ser que dia da semana? Você vai saber. Você tem condições de saber. Por que que você tem condições de saber? Porque uma semana tem 7 dias. Então, você vai tirar todas as semanas desse número. 1.770, 7.100, não sei nem qual foi o valor que eu disse, mas não interessa. Você vai tirar todas as semanas e vai sobrar alguma coisa. Então, esse é o meu resto. Alexandre, não sobrou, então é naquele dia que eu comecei. Então, nesse caso aqui, eu vou dividir. Isso aqui é o meu período. Quando eu divido 2.340 graus por 360, eu tenho uma resposta 6. O que é que esse 6 representa? O número de voltas. Tá? Me interessa? Não, não interessa. Porque ele vai uma volta, 2 voltas, 3 voltas, tal, 6 voltas, não interessa. Agora, vai sobrar quanto? Aí sim. Porque se eu faço 6 vezes 360, eu vou encontrar 2.160. E aí, esse valor realmente me interessa. Porque o que é que eu vou fazer agora? Eu vou diminuir. E na hora que eu diminuo, você vai ter 6 para 14, 8, vem um 180 graus. Isso aqui é o que nós chamamos de primeira determinação positiva. Quando eu trabalho com primeira determinação positiva, eu não devo me preocupar se é positivo, negativo, seno, cosseno ou tangente. A primeira determinação positiva, ela vai ter o mesmo valor do seno, cosseno e tangente do ângulo original. Então, se eu quero o seno de 2.340, então isso vai ficar igual ao seno de 180. E a medida do ângulo de seno de 180, você vai ter quanto? Você vai ter 0. Alexandrino, por que o seno de 180 é 0? Porque a gente vê lá em sala de aula, e a gente vai lembrar também, que aqui em cima é 90 e aqui vai ser quem?
180. Esse aqui é o ângulo, é o eixo dos cossenos, esse aqui é o eixo dos senos. Como 180 está aqui, então esse par ordenado, ele tem coordenada x1 e ele tem y0. Por que, Alexandrino? Porque o círculo tem raio unitário. Então, lembra quando eu disse que o par ordenado era cosseno-seno? Então, o primeiro valor representa o quê? Cosseno, no caso negativo, menos 1. E o segundo valor representa o quê? Seno. Alexandre, tu disse que é menos 1? Sim. Por que tu colocou 1? Porque esse 1 aqui, ele é o raio. Aqui é a coordenada. Tranquilo? Aí a resposta aqui, você vai marcar o item C, que foi 0, tá certo? Então, nesse caso aqui, da próxima questão, eu vou ter, olha só, seno de menos 4.380. Então, ainda é um número ainda maior, tá? Ele ainda é um número maior e ele é negativo. Vixe, Alexandrino, eu não sei fazer, sabe? No começo da primeira parte do capítulo 5, eu peguei um ângulo negativo. Em vez dele ir para o sentido positivo, ele vem para o sentido o quê? Negativo. Só isso, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa. Eu quero saber quanto é que vale o seno de menos 4.380. Como esse ângulo é maior do que 360, eu vou fazer a divisão. Então, eu vou pegar 4.380 e vou dividir por 360. Alexandrino, mas é negativo, não tem problema não, a gente faz isso, tá? Eu vou ter 12 e esse número representa o quê? Um número de voltas. Sendo um número de voltas, eu tenho que calcular o que é o acumulado, tá? Então, se eu pego 360 e multiplico por 12, dá 4.320 e eu faço a diferença. E quando eu calculo a diferença, eu vou ter 60. E esse 60 é a primeira determinação positiva. E aí o que é que eu faço? Troca o valor original pelo valor do resto. Então vai ser o seno de quem? De menos 60. Agora, deixa eu chamar a atenção aqui para uma coisa que você vai estudar lá na frente, mas a gente pode dizer aqui tranquilo, não tem problema nenhum. Quando você tiver o seno de um ângulo negativo, basta você pegar o sinal dele e jogar para fora. Então, fica menos o seno de x. E quando você pega o cosseno de um ângulo negativo, você desconsidera o sinal. Alexandre, por que isso é verdade? Porque você vai estudar aqui o seno e o cosseno. Tem lá nas funções, o seno é uma função ímpar e o cosseno é uma função par. Então, neste caso, você vai ter, joga o sinal para fora, fica menos o seno de 60. E o seno de 60 eu sou obrigado, viu? Seno de 60, raiz de 3 sobre 2. E aí você vai lá e marca o item A, menos raiz de 3 sobre 2. Tranquilo? E aí, pessoal, nós temos o seguinte, nós terminamos o capítulo 5, tá certo? Nós vamos para o capítulo 6, que é um capítulo que vai me dar uma possibilidade de, mais uma vez, lembrar de coisas que nós estamos estudando no capítulo 5 e em alguns capítulos anteriores, tá certo? Um forte abraço, um beijo no coração e fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!